Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de se o ajuste oclusal trata ou não o DTM, o que a oclusão tem a ver com a disfunção temporomandibular, se tem ou não a ver, a importância de cada uma delas. Sejam bem-vindos aí ao meu canal Expert em DTM. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Carvalho, mestre e doutor em DTM, dor orofacial e neurociências. Então, trabalho na área há quase 20 anos e estamos aí com vários projetos paralelos, tanto na área física quanto na área do virtual, e hoje vamos debater um pouquinho sobre o ajuste oclusal, se trata DTM ajustando a oclusão ou não. Qual a importância do ajuste oclusal dentro da odontologia e quando ele pode ser bem aplicado. Nós temos vou fazer essa breve introdução sobre a parte de ajuste oclusal para a gente conseguir entender lá na frente, conseguir responder essa pergunta. Então vamos lá, o ajuste oclusal ele tem suas importâncias, tá? Quem faz isso tem que ser o dentista, não tem outro profissional mais bem qualificado para isso, que nós estudamos a fundo a oclusão, mas os colegas às vezes têm um pouco de medo em relação a ajuste oclusal. E quem trabalha com ortodontia, quem trabalha com reabilitação, convive com ajuste oclusal no dia a dia. Então é importante a gente ter todo o conhecimento na área de oclusão para isso. Não quer dizer que você vai fazer determinados tratamentos baseado em ajuste oclusal. Mas para você entender essa pergunta do tema da live de hoje, você precisa entender um pouco sobre maloclusão, sobre ajuste oclusal, quais as vantagens e desvantagens de tudo isso. Então, para nós conseguirmos entender isso, a primeira coisa que você tem que pensar é quando você recebe um paciente que vai precisar fazer, que tem a indicação de fazer uma reabilitação, ou uma reabilitação protética, uma reabilitação com o que antecede a reabilitação protética com movimentação ortodôntica, ou até uma reabilitação mesmo associando cirurgia ortognática e a própria ortodontia. Todos esses tipos de reabilitações, a oclusão ela tem que estar envolvida. E a gente sempre almeja qual oclusão? Aquela oclusão ideal que Andrews, em 1972, idealizou dentro das 6 chaves de Andrews, que é aquela chave classe 1 de molar e de canino, ausência de desvio de linha média, curva de Spee leve a suave ou planificada, se possível, pontos de contatos justos, dentes em máxima intercuspidação, com ponta de cúspide batendo em fundo de fóssula, ausência de mordida aberta, ausência de mordida cruzada. Ou seja, a oclusão que a gente almeja para o nosso paciente, paciente com todas as guias, guia incisiva, guia canina, com toda a desoclusão que o paciente deveria ter, tá? Então, quando o aluno me pergunta isso, o que normalmente a gente orienta? Olha, se você vai fazer uma reabilitação, a primeira coisa que você tem que devolver ao paciente, se ele tem um quadro de sintomatologia dolorosa, por exemplo, é deixá-lo assintomático. Vocês já perceberam pacientes que chegam para você e no primeiro momento ele começa a ficar alguns segundos com a boca aberta, ele já começa a ficar trêmulo. Então é um paciente que tem uma incoordenação muscular, ele tem falta de coordenação motora nos movimentos de abertura e fechamento, de lateralidade protrusiva. Você imagina você fazer um registro oclusal para fazer uma reabilitação num paciente como esse. Ou mesmo se o paciente chega com uma sintomatologia dolorosa, uma artralgia, por exemplo, uma dor articular, ou até mesmo um paciente que chega com uma dor muscular, uma dor miofacial, você precisa primeiramente deixar o paciente assintomático, resgatar a biomecânica de movimento mandibular, de abrir e fechar, de lateralidade, de protrusiva, para depois pensar em reabilitação. Já aconteceu com vocês? São coisas comuns de acontecer. Do paciente chegar e falar, doutor, eu tive um som na articulação e eu tinha esse som frequentemente, acordei um dia, não tive mais esse som e não consegui abrir a boca. Hoje eu consigo abrir a boca, tenho dificuldade para mastigar, mas sinto a minha forma de morder um pouquinho diferente. Parece que está mordendo mais aqui ou mais ali. Esse paciente é um paciente que tem uma alteração, uma desordem articular. Então, nesse paciente, você não tem uma indicação de fazer uma reabilitação nele no momento. Então, primeiro você deixa ele assintomático, resgata a biomecânica de movimento mandibular, para num segundo momento, aí sim,
você começar a fazer toda a reabilitação desse paciente, para aí sim você devolver toda a parte de oclusão, de guias incisivas, caninas. E tem alguns temas dentro de tudo isso que são um pouco controversos, como, por exemplo, a maloclusão relacionada à disfunção temporomandibular, posição de relação centralizada da cabeça da mandíbula, a nossa famosa relação cêntrica, se isso tem ou não relação com a disfunção temporomandibular. Então, para a gente poder entender um pouco esse tema de hoje, de se ajuste oclusal trata ou não DTM, a gente precisa resgatar um pouco alguns conceitos e fazer uma breve revisão na literatura científica dos artigos mais atuais que nós temos que correlacionam a oclusão com a disfunção temporomandibular propriamente dita. E o que mostram os estudos? Por exemplo, existem vários estudos que mostram que pacientes assintomáticos, ou seja, pacientes que não têm disfunção temporomandibular, eles não têm a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular. E outros pacientes que têm a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular têm sintomatologia dolorosa, têm deslocamento de disco, têm desordens articulares, desordens dolorosas, ou seja, dores musculares. Isso começou-se a mostrar um pouco que o fato do paciente estar com a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular não quer dizer que ele não vai ter a disfunção temporomandibular. E, ao mesmo tempo, você almejar essa posição da cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular acaba sendo uma coisa mais no chute do que propriamente dito no acerto. Tá? Dificilmente você consegue uma posição totalmente centralizada da cabeça da mandíbula dentro da fossa mandibular em suas reabilitações. A gente sabe do grau de dificuldade que é isso. E, ao mesmo tempo, existem variações anatômicas dentro de qualquer área médica, não é matemática. Então, essas variações anatômicas, tem indivíduos que têm a cabeça da mandíbula um pouco mais anteriorizada, um pouco mais posteriorizada, e aquilo para aquele indivíduo é normal, tá? Então, não necessariamente você tem que ter a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular, que é o que a gente chama de relação cêntrica. Lógico que numa reabilitação a gente sempre almeja isso, tá? Que é a oclusão cêntrica. Em máxima intercuspidação habitual, o paciente esteja com a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, não é tão simples assim disso acontecer, e principalmente devido a essas variações anatômicas que nós temos. Então, os estudos têm mostrado isso para a gente, tá? Que essa relação cêntrica da cabeça da mandíbula não quer dizer que o paciente estaria mais propenso a ter DTM se o paciente não tiver a cabeça da mandíbula centralizada dentro da fossa mandibular, ou seja, a famosa relação cêntrica. Outra situação, pacientes com outros estudos que foram feitos, tá? Então, você tem aí algumas revisões sistemáticas da literatura científica, trabalhos aí de profissionais dos Estados Unidos, Canadá, Itália, Suécia, Suíça, profissionais renomados, bons artigos científicos em revistas de alto impacto científico, em que fizeram vários estudos de revisões temáticas da literatura e outros estudos com número considerado de pacientes e avaliaram o quê? Pegaram pacientes e avaliaram pacientes que tinham alterações oclusais, por exemplo, contatos prematuros, interferências oclusais, e compararam com indivíduos que tinham uma oclusão ideal. E avaliaram, no final das contas, o quê? Que os pacientes que tinham uma boa oclusão, eles não tinham menos DTM do que os pacientes que tinham essa má oclusão com contatos prematuros e interferências oclusais. Outros estudos mostraram que compararam mordida aberta, mordida cruzada em indivíduos no grupo controle que tinham uma boa oclusão e avaliaram se os pacientes que tinham essas alterações oclusais de mordida aberta e mordida cruzada, se tinham uma maior prevalência de disfunção temporomandibular ou não. Da mesma forma, não houve diferença estatística significativa, então o fato do paciente ter mordida aberta ou mordida cruzada, ele não tinha uma maior predisposição
a desenvolver disfunção temporomandibular. Outros estudos avaliaram pacientes que tinham disfunção temporomandibular e começaram a iniciar um tratamento ortodôntico, tá? Avaliaram o quê? Que durante o tratamento ortodôntico não houve uma diferença estatística significativa em relação à melhora da disfunção temporomandibular, tá? Isso tem mostrado o quê? Que a articulação temporomandibular é altamente adaptativa, que a disfunção temporomandibular ela é mais uma alteração neurofisiológica do que um problema periférico estrutural, como a gente pensava no passado. Tá? Então, está muito mais ligado à neurofisiologia. E comprova isso nesses inúmeros estudos científicos que nós temos, que a oclusão ela pode ser até mesmo um fator predisponente em algumas situações, mas ela não é um fator determinante como fator etiológico da disfunção temporomandibular. Então, o fato do paciente ter uma má oclusão não quer dizer que ele está predisposto a ter DTM. Da mesma forma que você, quando vai fazer uma reabilitação, vai fazer uma movimentação ortodôntica, você não deve prometer ao paciente que você vai estar prevenindo uma disfunção temporomandibular. Então, seria uma inverdade se a gente prometesse isso para o paciente, porque não é o que toda a literatura científica tem mostrado para a gente ao longo desses últimos 20 anos, tá? Então, isso não sou eu quem estou falando, não, é baseado realmente em ciência, não é empirismo, não é achismo, tá? Então, isso que é importante a gente colocar no nosso dia a dia de clínica, de consultório. Para isso, você precisa formar um alicerce dentro de cada especialidade. E esse alicerce, você só forma ele estudando parte anatômica, parte fisiológica, toda a parte de outras doenças, para você conseguir entender como que seria o diagnóstico diferencial entre uma DTM e outros tipos de cefaleia. Então, estou fazendo um breve resumo do que hoje a literatura científica tem mostrado para a gente em relação à oclusão, em relação à disfunção temporomandibular e em relação a tratamentos na área de disfunção temporomandibular. Será que ajuste oclusal é indicado para tratar a disfunção temporomandibular? Baseado em tudo que a gente tem de evidência científica, o ajuste oclusal, dentro da odontologia, ele é importante, tá? Ele é importante. Se acabou uma reabilitação protética, uma reabilitação enorme, 2 protocolos, você imagina um protocolo superior, um protocolo inferior, ou acabou de fazer uma finalização ortodôntica, o ajuste oclusal é extremamente importante, tá? Você precisa devolver ao paciente as guias caninas, guias incisivas, fazer com que as cúspides toquem no fundo de fóssula, deixar o paciente em máxima intercuspidação sem toque nos incisivos superiores, tá? Tudo isso a gente almeja dentro de qualquer finalização de tratamento odontológico, e quem faz isso é o dentista, tá? E a gente precisa ter, assim, meios para isso, né? Tanto de meios estudando para isso, né? Aprendendo a fazer um bom ajuste oclusal, entendendo como que é todo o princípio da oclusão, isso nós ensinamos com toda a nossa metodologia, mas ao mesmo tempo você precisa entender se dentro da literatura científica você não tem um embasamento para falar que o paciente que tem uma má oclusão ele vai ter a DTM, ou seja, se você corrigir a má oclusão daquele paciente, não necessariamente você vai prevenir uma DTM ou até mesmo tratar uma DTM, o ajuste oclusal propriamente dito, ele não entra dentro das modalidades terapêuticas para disfunção temporomandibular. Então, você não se usa o ajuste oclusal para tratar DTM, tá? O ajuste oclusal é importante nós termos em mente que ele deve ser feito em todas as reabilitações, todos os pacientes, você precisa conferir a oclusão, conferir se ele tem guia canina, se ele tem guia incisivo, o que ele precisa de reabilitação. A gente sabe que boa parte de recessões gengivais bem localizadas, de perdas ósseas bem localizadas, de fraturas dentárias, são em decorrência de sobrecarga oclusal.
Então, nós precisamos entender quando o paciente tem um contato prematuro, quando ele tem uma interferência oclusal no lado de não trabalho, como resgatar uma guia canina, como resgatar uma guia incisiva. Isso é importantíssimo para a odontologia. Todo dentista deve fazer isso em todas as suas finalizações. Mas tratar DTM com ajuste oclusal, não. O que normalmente a gente recomenda, e baseado em todas as evidências científicas que nós temos hoje? É você deixar, tratar o paciente, chega para você com sintomatologia dolorosa ou com alteração na região de disco articular, com dificuldade de abrir a boca, com limitação de abertura de boca, ou irregularidade nos movimentos mandibulares, ou com dor na região da TM, ou cefaleia relacionada à DTM, você primeiro avalia esse paciente, trata esse paciente da DTM, depois você faz toda a sua reabilitação, aí sim, na finalização da sua reabilitação, aí sim você faz todo o seu ajuste oclusal e deixa... O ajuste oclusal, pessoal, não é só o desgaste dental. O ajuste oclusal é você devolver o paciente, é tudo que a gente almeja dentro das reabilitações protéticas, dentro das movimentações ortodônticas, é devolver o paciente o quê? É deixar ele com ausência de interferência oclusal, ausência de contato prematuro, máxima intercuspidação sem contato dos incisivos, as guias caninas com desoclusão de todos os dentes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, protrusivo, a mesma coisa, desocluindo todos os dentes posteriores. Então, tudo isso é o que a gente almeja em qualquer finalização, em qualquer restauração, em toda a odontologia. Porém, para tratar a DTM, você não faz ajuste oclusal. Você trata a DTM e depois você reabilita o paciente. Aí sim, você começa a trabalhar a oclusão dele e, se necessário, no final, aí sim você pode abrir mão do ajuste oclusal, tá? Que nada mais é do que desgastes seletivos com determinados tipos de pontas, e tudo isso a gente dá todo um passo a passo dentro da nossa metodologia, o Expert em DTM. Tem-se muito isso da oclusão relacionada dentro da DTM, então acaba que todo profissional, ou boa parte dos profissionais que trabalham com disfunção temporomandibular acabam dominando muito a oclusão. Mas vou até mais a fundo um pouco. Eu acho que a oclusão é uma obrigação nossa, como dentista, de dominar essa área, porque é tudo o que a gente precisa para ter sucesso nos nossos tratamentos. É o paciente com uma boa oclusão. É o que a gente almeja, desde uma reabilitação até a movimentação ortodôntica, até o tratamento endodôntico, tratamento periodontal. Então, todo o tratamento dentro da odontologia, a gente almeja o quê? Uma oclusão final ideal e satisfatória, tá? Dentro de todos os conceitos que nós aprendemos aí na graduação, que são os conceitos que regem uma boa oclusão. Tá legal, pessoal? Então, esse passo a passo é importante a gente entender que o ajuste oclusal, ele tem a sua importância, mas ele não trata disfunção temporomandibular e ele não é uma das ferramentas para tratar disfunção temporomandibular. Da mesma forma que o ajuste oclusal não trata DTM, o tratamento ortodôntico também não trata DTM, tá? Então, você falar que vai fazer um tratamento ortodôntico, uma reabilitação protética, ou fazer um implante de um dente que o paciente tem ausente para tratar a DTM, porque aquela ausência de um dente está causando DTM, é uma inverdade, tá? Então, a articulação temporomandibular é uma articulação extremamente adaptativa, tá? Tá tudo muito mais ligado. Era essa a dúvida. Ah, tá, doutora Mayra. Não sei se eu consegui te responder, então. Eu não entendi a pergunta, se você quiser... tá. Não, beleza. Então, acho que eu consegui te responder, né, pelo que você está falando. Não, tá joia. É a ansiedade de aprender, isso é legal, né? Mas se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí, tá legal? Então, dentro da... Hoje a gente não faz, por exemplo, lá atrás, quando eu iniciei, há 20 anos atrás, eu saí da graduação, creio que o pessoal que está formando agora mais recente não tem essa formação mais. Já tem uma formação mais voltada para as pesquisas mais atuais. Na época que, há 20 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso à internet, a artigos científicos igual a gente tem hoje. Então, os conceitos que a gente saía da graduação era que a maloclusão
sempre causava DTM, todo o tratamento de DTM era com um aparelho interoclusal. Então, essa era a mentalidade. Tanto é que os profissionais da época, os médicos, infelizmente acaba acontecendo isso, quando vai encaminhar um paciente que tem sintomatologia de disfunção temporomandibular, encaminha, às vezes, ou para o ortodontista ou para o bucomaxilo, tá? Para o ortodontista, porque ele acha que o posicionamento dentário está incorreto, e se ele corrigir o posicionamento dentário, ele vai tratar aquela sintomatologia dolorosa da DTM. E o bucomaxilo, porque na cabeça dele ele acha que o problema está ligado a tratamento cirúrgico da articulação temporomandibular. E com o fortalecimento da disfunção temporomandibular, que é uma especialidade recente, que foi criada apenas em 2002, então nós temos recentemente, há pouco tempo, também a formação de uma sociedade, que é a SBDOF, que é a Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Orofacial, da área odontológica. Então, tudo isso foi fortalecendo, e com o surgimento, a facilidade do acesso aos artigos científicos, hoje essa globalização, isso facilitou muito. Então, os profissionais estão tendo mais acesso, tá? Então, isso ajudou muito a gente. Mas mesmo assim, a gente que está na linha de frente, como professor, que acompanha aluno, que ajuda de alguma forma, que faz publicação científica, a gente precisa puxar a rédea e mostrar que realmente o que realmente está acontecendo no meio acadêmico, nas pesquisas mais atuais, que realmente esse estigma de má oclusão causada DTM, ele caiu-se por terra. Ele pode ser um fator predisponente em algumas situações, mas não necessariamente é considerado um fator etiológico, ou seja, um fator causador de disfunção temporomandibular. Então, deve-se ter um cuidado quando você promete um tratamento de movimentação ortodôntica ou de reabilitação, prometendo prevenir ou até mesmo tratar uma disfunção temporomandibular. Então, esse cuidado é importante. Só que, ao mesmo tempo, um aluno outro dia me perguntou, e a posição de relação cêntrica? E o ajuste oclusal? Tudo isso é metaterapêutica, tá? Isso a gente aprende na oclusão, na reabilitação. Nós, como dentistas, almejamos o quê? Isso. Quem trabalha com ortodontia, quem trabalha com reabilitação, lembra do que eu sempre falo, que eu falei no início da aula de hoje, das 6 chaves de Andrews, que é o que a gente almeja, que são contatos justapostos. Para quê? Para proteger a papila, para o paciente não ter dor, curva de Spee plana, mais o quê? Classe 1 de canino e molar, ausência de mordida cruzada, de mordida aberta, ou seja, lábios e língua bem estabilizados em termos de força. Quando você tem uma hipertonicidade de língua ou uma hipotonicidade labial, você tem alterações ali no posicionamento dentário. Então, tudo isso que a gente acaba trabalhando dentro da odontologia é metaterapêutica. Só que você colocar uma metaterapêutica sua como uma boa oclusão e prometer que vai tratar a disfunção temporomandibular ou vai preveni-la, é uma inverdade dentro do que a gente tem aí de estudos, dentro da literatura científica, tá? O que vocês ouvem o pessoal falando, eu criei um aparelho interoclusal que relaxa aqui e relaxa ali. Quem criou isso foi os estudiosos lá na Universidade de Michigan, criou um aparelho interoclusal, que a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre ele, que é um aparelho oclusal que foi idealizado na Universidade de Michigan, tá? E não é considerado mais um aparelho que pode ser chamado de miorrelaxante, porque ele não relaxa a musculatura. Ele pode, em algumas situações, diminuir a sobrecarga da articulação temporomandibular, controlar o bruxismo, proteger os dentes. Basicamente isso, tá? E alterar, como que ele controla o bruxismo? Alterando a propriocepção, que é a sensação da posição mandibular. Muita coisa que a gente tem visto hoje em dia é tudo empirismo, é achismo. Então, a gente, para buscar uma especialidade nova, como a DTM, você precisa estar ligado no que está acontecendo a nível de mundo, nos congressos, nas postagens das revistas científicas de bom impacto, e a minha ideia é exatamente isso, é transmitir tudo o que está acontecendo na comunidade científica internacional de mais atual na área de DTM e do orofacial. Então, na verdade, a gente... eu criei essa placa, esse aparelho interoclusal, eu criei isso, eu criei aquilo.
Na verdade, a gente tem a comunidade científica internacional que nos auxilia pra caramba e nos dá todos esses meios, eles fazem estudos com inúmeros pacientes que mostram realmente para a gente o que deu certo e o que deu errado, tá? Então a gente já tem todos esses estudos mostrando aí. Vou mostrar para vocês amanhã, falando um pouquinho de placas, por exemplo, aparelhos interoclusais, se é rígido, se é macio, o que as pesquisas científicas mais atuais têm mostrado para a gente? Funciona, não funciona? Trata de TM, não trata? Para qual a principal função desses aparelhos interoclusais? Como é a configuração desses aparelhos interoclusais, quando indicar, e agradeço mais uma vez aí a presença dos colegas que estiveram comigo aí até agora. Desejo uma boa noite aí, um bom descanso a todos, um grande abraço aí, uma semana abençoada, fiquem com Deus aí.